Olha, vamos pensar um pouco. O médico que cuida da gente sabe nosso peso, a pressão, fez os exames de sangue, talvez saiba da nossa ansiedade ou que a gente está tentando fazer uma dieta. Mas e o celular? Pois é, ele sabe tudo isso e olha, muito, mas muito mais. É uma comparação bem forte, né? De um lado tem um profissional que tem um dever de sigilo, é regulado por lei, ele responde pelo que faz com as informações. Do outro tá o nosso celular, que já entregou tudo isso para, sei lá, dezenas de empresas. E a parte mais louca disso tudo? A gente que autorizou. Fomos nós que clicamos em permitir. Então, que tal a gente mergulhar um pouco mais fundo no que esse clique realmente significa? Qual é o custo real de apertar esse botão de permitir? Pensa aí com sinceridade. Na hora de instalar um aplicativo novo, quem é que para ler e entender o que está autorizando de verdade? A grande maioria de nós, né, só aceita tudo para poder usar o serviço logo, é a verdade. E aí vem aquele exemplo clássico que escancara o problema. Um aplicativo de lanterna. Para que ele precisa da sua lista de contatos? Não precisa. Ele só precisa acender a luz do flash. Mas mesmo assim ele pede. E o pior é que muitas vezes ele consegue, porque todo o sistema é feito para a gente só concordar, sem nem pensar duas vezes. Agora, olha que coisa impressionante. Uma permissão que parece tão inofensiva, a de localização. A gente pensa que é só um pontinho no mapa, né? Mas não. Ela conta a história da nossa vida. Onde a gente dorme, onde trabalha, se foi a uma consulta médica, qual tipo de médico, até com quem a gente anda passando o nosso tempo livre. É um diário completo. E o microfone, hein? Todo mundo tem aquele medo de que o celular está ouvindo as nossas conversas, né? A realidade documentada é talvez até mais assustadora. Assim, não existe uma prova definitiva pública de que as grandes empresas escutam a gente para vender anúncio. Mas os algoritmos que analisam nossos cliques, nossas buscas, nossa localização, eles são tão bons, mas tão precisos, que conseguem prever o que a gente quer antes mesmo da gente falar. No fim das contas, o resultado é praticamente o mesmo de uma escuta. E aqui tem um ponto que é crucial e que muita gente esquece. Quando um aplicativo pede acesso à agenda de contatos, não são só os seus dados que estão em jogo. A gente está entregando informações de centenas de pessoas, amigos, família, colegas que confiam na gente. E elas não sabem disso, não consentiram com isso. Pela nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é basicamente compartilhar dados de terceiros sem nenhuma permissão. Beleza, até aqui já é bastante coisa, né? Mas isso leva a gente para uma pergunta ainda maior. Se os nossos dados não ficam só com a empresa que fez o aplicativo, para onde mais eles vão? Quem mais está assistindo a tudo isso? Pois é, para onde essa informação toda vai de verdade? E a resposta, como se pode imaginar, não é nada simples. Existe toda uma cadeia, uma rede complexa de compartilhamento de dados rolando por trás das cortinas, bem longe dos nossos olhos. A chave para entender isso está numa sigla, SDKs. Pensa neles como se fossem pequenas caixinhas de código de outras empresas que moram dentro dos aplicativos que a gente usa. São ferramentas para análise, para mostrar anúncios, para medir o uso, enfim. O ponto é, quando um app coleta a localização, por exemplo, esse dado pode ser enviado para todas essas caixinhas de terceiros ao mesmo tempo. E para a gente ter uma ideia da escala do problema, olha só, já existem estudos que encontraram aplicativos super populares com mais de 30 desses SDKs funcionando lá dentro, ao mesmo tempo. Pensa bem, cada um deles é uma portinha de saída diferente para os dados, e cada um tem a sua própria política de privacidade, suas próprias regras. É uma loucura. Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei. Mas calma, tem uma boa notícia. A gente não precisa ser nenhum gênio da tecnologia para começar a se proteger. Agora vamos para a parte prática. São 3 passos bem simples que qualquer um pode fazer em menos de 15 minutos para já começar a retomar o controle. O plano é bem direto. Olha só, primeiro passo, faz uma auditoria. Vá lá nas configurações de privacidade do celular e olhe app por app. Se pergunte, ele realmente precisa disso para funcionar? Se a resposta for não, revoga a permissão. Segundo passo, restringe a localização. Muda o acesso de sempre para durante o uso ou nunca, principalmente para apps que não são de mapa. E terceiro, faz uma limpeza. Aquele aplicativo que está lá parado há mais de um mês, apaga. Ele é uma porta aberta e sem necessidade nenhuma. E além dessas atitudes práticas, é super importante a gente entender uma coisa. Nós temos poder legal. Existe uma lei no Brasil que nos protege. Conhecer nossos direitos é o primeiro grande passo para a gente poder de fato usar esses direitos a nosso favor. A LGPD nos dá ferramentas bem poderosas. Por exemplo, a gente tem o direito de bater na porta de uma empresa e pedir uma cópia de tudo o que ela sabe sobre a gente.
Podemos exigir que corrijam informações que estão erradas, pedir para que apaguem nossos dados e, talvez o mais importante, o direito de revogar um consentimento. Aquela permissão que demos lá atrás, ela não é para sempre. A gente pode mudar de ideia a qualquer hora. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O caminho é bem claro. Primeiro, a gente entra em contato direto com a empresa. Geralmente, lá na política de privacidade deles, tem um canal específico para isso. Eles têm 15 dias para responder. Agora, se eles não responderem ou a resposta não for satisfatória, aí o segundo passo é abrir uma reclamação na ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão que fiscaliza se a lei está sendo cumprida. No fim das contas, a ideia central que fica é esta. Um consentimento que a gente dá sem informação não é um consentimento de verdade. É, na real, uma escolha que foi manipulada pelo design do sistema. Quando a gente clica em permitir sem entender direito o que está em jogo, não estamos fazendo uma escolha livre. A gente está só reagindo a um sistema que foi desenhado exatamente para nos levar a dizer sim. Então, a gente termina essa conversa com uma pergunta que é, na verdade, um convite para a ação. A boa notícia é que dá para recuperar uma parte desse controle. E isso pode começar agora mesmo, com só alguns minutinhos de atenção. A pergunta que fica é: e aí, as permissões do seu celular já foram revisadas hoje?